Então vamos lá, mais uma vez falando sobre holdings patrimoniais sem algodão doce e qualquer fantasia. Um outro mito que surge sempre quando o tema é relacionado a vender ilusões é: holding patrimonial não paga ITBI. Você já deve ter ouvido isso, né? Antes, eu vou pedir apenas para que a gente faça a nossa chamada da exclusão. Se você se identificar com qualquer um desses predicados aqui, então, meu caro, esse vídeo não é para você. Já está na hora de sair, esse é o melhor momento. Eu não quero lhe irritar e também não quero ser irritado por você. Mas se você não for chamado, então esse vídeo é para você. Aí sim, você fica conosco, vai até o final e aproveita esse conteúdo. Segue a chamada, hein? Olha, social-democrata, já pode sair. Comunista, aí já pode sair também, não serve, não vai servir pra gente. Aquele cara que gosta de mais e mais Estado na economia também, segue no mesmo sentido, pode ir. E se você gosta de pagar tributos, gosta de entregar tributos ao Estado, então esse vídeo não é para você. Porque aqui, meu caro, a gente não gosta de pagar tributos. A gente não quer pagar tributos, a gente quer evitar o máximo de tributação possível. E não adianta que a gente não vai mudar, tudo bem? Então, se você não estava na lista, fica conosco. A partir de agora, você vai tomar conhecimento dessa matéria. Holding patrimonial, em regra, paga sim ITBI. O ITBI é a regra para a transmissão de bens imóveis, transmissão de bens a serem integralizados no capital social. Ele, em regra, deverá incidir o ITBI. A exceção à integralização de capital com imóveis é o que se busca no planejamento patrimonial e sucessório. Mas nem toda holding é capaz de se beneficiar dessa imunidade constitucional. As holdings que têm atividade imobiliária, por exemplo, não têm imunidade constitucional e vão pagar sim o ITBI. Muitas vezes o planejamento patrimonial e sucessório é exatamente com o objetivo de exercer uma atividade imobiliária, de exercer a localização de bens próprios, de exercer a venda, a compra de bens imóveis. Então, se a sua atividade preponderante na holding patrimonial, na holding de planejamento sucessório é a atividade imobiliária, não há como fugir da necessidade do pagamento do ITBI. E esse é um grande mito que atrai um outro mito, como se o maior benefício da holding fosse não pagar o ITBI na integralização de capital social com imóveis. Não é. O grande benefício da holding é a economia tributária, a eficiência tributária que você tem depois da sua constituição. É a perpetuação do patrimônio para as gerações subsequentes. Um grande benefício da holding patrimonial e de planejamento sucessório é mitigar os riscos. Muitas vezes, alguém exerce uma atividade profissional de elevado risco e não é razoável que todo o patrimônio da família dele, inclusive dos filhos e da esposa, esteja em risco em razão da atividade empresária. A atividade empresária ela traz fatores contingentes, externos. A própria economia é um fator imprevisível. Você pode ter um problema na sua atividade empresária e a holding patrimonial é o elo de ligação para minimizar o risco do patrimônio que você já tem com aquele que você precisa assumir quando exerce uma atividade empresária de risco. Esse também é um dos grandes benefícios da holding. Não se trata apenas de não pagar o ITBI. Quando se fala, portanto, de isenção e de imunidade no pagamento de tributos, o que você está falando, para que fique muito bem compreendido, é: você, súdito, contribuinte, você que é aquele pagador de tributos, está pedindo ao rei, ao Estado, a isenção, a imunidade, para que você não precise entregar a ele o que ele chama de parcela contributiva. Então, isso é um cenário difícil. Isso é um cenário que traz as dificuldades próprias do súdito pedir ao rei que lhe isente do pagamento de uma tributação. E assim, é necessário, muitas vezes, judicializar, porque as procuradorias de municípios negam as imunidades de ITBI, negam regras de isenções, negam reconhecer a base de cálculo menor. E isso leva a discussão para o judiciário. Portanto, holding patrimonial paga ITBI,
Road patrimonial precisa de um tratamento específico para adequar o seu objeto e a sua operação às regras de exceção para que você possa se beneficiar de eventuais imunidades e isenções. Assim, é possível sim conseguir as duas coisas. Conseguir a isenção e conseguir o benefício da economia tributária, da eficiência tributária que a Road patrimonial traz, por exemplo, na locação de bens imóveis. Se você trouxer a locação de bens imóveis para a sua pessoa física, você estará obrigado a pagar a tributação do imposto de renda, até 27,5% de tributação sobre as locações. Mas, dentro da Road patrimonial, você vai reduzir isso. Assim, trazendo as locações para dentro do cenário da Road, portanto, você estaria reduzindo a tributação para uma alíquota de 11,33% até 14,5%, a depender de alguns fatores. Então percebam, a economia tributária que a Road pode trazer, ela é muito superior à simples imunidade na integralização de bens imóveis. Ela se estende por todo o período posterior à sua constituição. Desse modo, não caia na fantasia de que a Road patrimonial nunca terá incidência de ITBI para integralização de bens imóveis. Isso é mais uma falácia que alguns maus vendedores acabam utilizando para convencer você daquilo que não era uma verdade. Fuja disso, é cilada. Por fim, como aqui a gente não tem momento blogueirinho, a gente não fica pedindo para você se inscrever no canal, não fica pedindo para você compartilhar com aquela pessoa que precisa desse conteúdo, não fica pedindo para você deixar os seus comentários, isso você faz se você quiser. Se você tiver interesse, então você faz, encaminha para quem você acha que é importante. Aqui, o nosso objetivo é fazer com que esse canal transmita um conteúdo informativo, transmita um conteúdo didático para a população. E é esse o nosso objetivo, tá bom? Então fica aí o nosso abraço e nos vemos nos próximos conteúdos.